Como é que foi o teu planejamento aí, Areta? Você falou, bom, eu preciso de. Aí eu vou te perguntar a questão física, o planejamento para efetivar a subida, não só a questão financeira, né, que você contou para Legal? gente, mas essa questão da organização. Bom, porque isso aí é uma loucura, vamos dizer assim, né? Para um leigo é uma coisa do Uhum, outro mundo. Quanto tempo você perfeito. levou nesse planejamento? Como é que você falou, bom, eu preciso de tanto tempo, eu preciso atingir tal objetivo, para conseguir atingir aquele grande objetivo. Como é que foi isso para você conseguir chegar lá em cima, né? Márcia, eu comecei a desejar a escalada do Everest, na verdade, me imaginar nesse lugar em dezembro de 2019, quando eu vi a foto do Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio é uma parte do Everest, é a parte que está a 6.400 metros de altitude dessa montanha. Então, quando eu vi, foi em dezembro de 2019, foi a primeira vez que eu tive assim, vontade de estar lá. Eu já trabalhava com isso há 9 anos e não tinha até aquele momento o interesse de escalar o Everest. Em Tá. março de 2020, eu teria que estar no Nepal guiando um grupo de 4 pessoas até o campo base do Everest, até 5.300, até 5.300 metros de altitude. No Você ia levar entanto, um grupo, um, tá? um grupo de 4 pessoas, porque eu já conhecia o campo base do Everest, então eu poderia guiar. No entanto, a viagem foi cancelada por conta da pandemia, as fronteiras tinham sido fechadas e a gente não pôde embarcar. No mesmo dia 15 de março de 2020, eu determinei, a minha próxima ida ao Nepal será para tentar ir mais alto do que o campo base. Eu quero conhecer o Vale do Silêncio, quero chegar ao topo do Everest, 8.848 metros de altitude. Então, quando eu Caraca. decidi, naquele instante estava tão forte, assim, eu estava tão entusiasmada, tão empolgada, que eu já comecei a escrever, determinando quanto é que custa, eu já sabia do orçamento, Uhum. quanto eu precisava alcançar por mês, quanto eu precisava alcançar por semana e por dia. E aí me imaginava assim, nossa, como será difícil alcançar isso, justamente porque a próxima temporada seria exatamente 12 meses depois. A temporada para escalar Everest segue de março a maio de todos os anos. Se eu estava em março, então quer dizer que eu tinha 13 meses pela frente. Se eu desejava ir exatamente em 2021, realmente era pouquíssimo tempo para a Sim. minha realidade, para alcançar esse volume financeiro gigante. No Ô, ô, entanto, ô Areta, só te cortar pegando esse gancho que você falou, é de março a maio, né? março a É maio, isso? porque é exatamente a primavera do hemisfério norte. Tá menos frio. Ah, É até meio estranho dizer isso que eu ia menos, né? perguntar. Tá E aí, menos, tá menos frio ah, sim e o clima mais estável também. Fora disso, às vezes está mais frio e às vezes tem monções, quando a gente tende a nevar e chover um pouco mais. Então dificultaria, deixaria a empreitada entendi. ainda mais perigosa. Difícil. Tá. Então a galera só escala sempre nesse período. Entre eles, nunca. É possível escalar no segundo semestre também, no outono, que segue de setembro a novembro. No entanto, fica mais frio, mais desafiador. E é também um período, como não é comum escalar no segundo semestre, na segunda temporada, é difícil encontrar estrutura ao longo da montanha. Então, pessoas trabalhando, acampamentos, enfim, a estrutura é mais Precária. limitada, mais precária no segundo semestre. Então, a preferência realmente é de março a maio de todos os anos. Você chegando lá, você faz um período de ambientalização, você fica em algum lugar acostumando o teu corpo antes de começar a escalada? Eu tenho um monte de Sim. curiosidade. Maravilha, maravilha. A expedição Everest basicamente pode ser feita tanto pelo lado tibetano, que é chinês, quanto pelo lado nepalês. Eu fiz pelo lado nepalês, que a gente chama de face sul do Everest. Então eu Tá. saí de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, a gente faz uma conexão em Doha, que é capital, Catar, e depois nós vamos a Katmandu. Katmandu é a capital do Nepal, um pequeno país, um país minúsculo, mas muito rico do ponto de vista cultural, rico do ponto de Hum, vista humano, assim. Eu acho que é fantástico passar pelo Nepal. Espiritualmente falando também, eles é. têm um conhecimento espiritual fantástico. Mas depois que a gente chegou, então, em Katmandu, cumprimos uma quarentena de 7 dias, Uhum. ficamos isolados, né, tentando ficar o máximo dentro do hotel, e depois nós embarcamos, fazemos um voo doméstico até Lukla. É um voo de 40 minutos. Lukla é o primeiro vilarejo rumo no caminho do Everest, né? É o que a gente chama de Vale do Kumbu, ou, ou, ou trajeto tradicional ao campo base. E aí a gente fica 10 dias, Márcia, 10 dias, Ian, até chegar ao campo base do Everest. Nós ficamos 10 dias caminhando, trekking. Uau! Inclusive, esse roteiro até o campo base é até recomendado para o pessoal até sem experiência assim, de montanha, porque bastaria ter condição de caminhar, né, ter boa saúde,
para fazer esse trecho, porque essa ascensão é gradativa, é lenta, e a maioria das pessoas se adaptam muito bem à altitude. Agora, quando a gente chega no campo base, 5.300 metros de altitude, é o que a gente chama de verdadeiramente a escalada do Everest. É quando a gente fica mais tempo em exposição a frio, a altitude. Então, esse processo de ambientação é o que a gente chama de aclimatação, a gente chama de sistemas de ciclos de aclimatação para a gente se adaptar à altitude. Até 7.500 metros de altitude, a gente não precisa usar suplementação de oxigênio. A gente realmente tem que seguir regras de caminhar lentamente, superidratar, descansar, subir uma altitude maior, descer, ou seja, expor o corpo a grande altitude e descer para que o corpo entenda. Não vai de uma vez só, então? Não. Vai subindo e parando, vai subindo. Não, é ao contrário, você sobe e desce. A gente sobe e desce. Poderia subir e parar, existem alguns protocolos de aclimatação que são exatamente assim como você falou, Márcia, de subir e parar, só que o que a gente acredita ser mais funcional e realmente efetivo do ponto de vista de resultado de adaptação é subir, expor o corpo àquela grande altitude e baixar. Então, a gente subiu algumas vezes. Depois do campo base, são 4 acampamentos. É o campo 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai ao campo 1... Olha, só dar uma complementação. Já começou hardcore, porque lá, Lukla, tem o aeroporto mais perigoso do mundo. Disse tudo. Da montanha, então você pegou esse avião para você chegar nesse aeroporto, né? Eu diria que é um dos momentos mais adrenantes, inclusive. A gente voa de Katmandu a Lukla, são aproximadamente 40 minutos, 50 minutos de voo doméstico, a gente passa por cima do Himalaia, a gente passa por cima de um vale, que a gente só vê árvores lá embaixo, daqui a pouco chegar uma pista muito, muito curta, que somente excelentes pilotos realmente podem trabalhar lá, porque é difícil de pousar lá. Existe até um macete que eles usam no avião, que é deixar o pneu levemente murcho, para conseguir a frenagem aí mais efetiva, mais adequada. É fantástico. Que legal. É fantástico, é drenante demais, mas sem dúvida não é simples, não é elementar. Realmente um grande desafio aí. Só para completar, então, essa parte de adaptação à altitude. A gente chegou no campo base, depois de 10 dias de caminhada. O campo base passa a ser o nosso bairro, sabe? Onde a gente vai ficar mais tempo durante toda a expedição. Do campo base, nós vamos ao campo 1. A gente dorme uma noite no campo 1, volta ao campo base. Depois a gente vai ao campo 2, descansa alguns dias, depois a gente vai ao campo 2, dorme no campo 2, vamos ao campo 3. Não precisa dormir no campo 3, eu não dormi. Volta para o campo 2, dorme no 2 e depois desce ao campo base. São 3 ciclos de aclimatação para a gente tentar se adaptar realmente àquela altitude. Por que é importante se adaptar? Porque em altitude existe ar rarefeito, que significa maior dificuldade para captar oxigênio do ar, e, portanto, a gente é dependente de oxigênio, e se a gente não se adaptar, a gente vai morrer naquele lugar. Tanto que, não sei se vale a pena comentar aqui, em algum momento houve corpos lá no Everest. Existe esse risco e é eminente esse risco. Então, é fundamental realmente ter a experiência técnica, ter condicionamento físico e ter uma estrutura, uma logística realmente muito bem pensada para potencializar não somente a chance de sucesso, mas segurança. Não morrer, segurança, não morrer, né? Exatamente. Uau.